Não é? Então, repare, nós resolvemos fazer essa live de início do governo, concentrando um pouco a nossa análise no ano que se avizinha. É uma tarefa muito importantemente difícil você fazer exercício de futuro em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil. Porém, na economia e na política, a experiência que eu acumulei não são pouco menos, são mais de 40 anos. Eu conheço as andorinhas todas, sei onde é que elas dormem e mais ou menos sei, fora da propaganda, eu ajudei a fazer o Plano Real. A substância da engrenagem econômica brasileira, eu tenho com ela uma certa intimidade e eu não tenho outro patrão que não seja a opinião pública brasileira, então eu posso contar a verdade sem desagradar ou sem agradar, não me importa, o que importa é entregar a você, brasileiro independente, que nos acompanha, que nos prestigia, que nos dá o privilégio e a honra da sua atenção, você ficar mais equipado para o debate. Então repare, eu vou fazer no começo dessa live então um exame, como eu sempre gosto de fazer, baseado em números, em evidências, né, sem especulação, sem propaganda, sem otimismo, sem pessimismo, nada. Uma realidade para que a sua própria inteligência chegue à conclusão que eu cheguei. O Brasil, ao contrário da mitologia e da propaganda oficial, da superficialidade leviana com que a grande mídia brasileira, quase toda a serviço da banqueirada, estão fazendo, não está se desenvolvendo. Pelo contrário, é bom que a gente ponha as barbas de molho. Eu escrevi na newsletter, quem avisa amigo é, porque os números todos guardam relativa consistência com a minha afirmação. A economia brasileira está jogando de lado, está entrando em estagnação e pode, dados alguns cenários, até ver constrangimentos. Advertir isso hoje, apenas estamos começando fevereiro, significa chamar a atenção do governo, se não para a ilusão que eu já não tenho de que o governo possa mudar a malsinada política econômica que domina o Brasil desde sempre, porque briga Bolsonaro, briga Lula, polarização, Lula agora de forma absolutamente aberrante diz que a polarização é boa para o Brasil. A despeito disso, para enganar nós todos e fazer com que você todos deixem por menos, quem é Bolsonaro odeia o Lula, quem é Lula odeia o Bolsonaro, e emprego, salário, inadimplência, humilhação no SPC, taxa de juros, crediário, está tudo se deteriorando no Brasil, e nós sendo distraídos por essa esculhambação geral de um com o outro e o outro com um. Então, nós vamos falar de política mais para o fim da live, agora vamos ficar na economia. Eu trouxe a INSA, por favor, coloque aqui o dado para a gente entender o que está acontecendo com o Brasil. O primeiro dado é como é que vai o movimento, porque estatística é bicho difícil da gente montar nela, é cavalo brabo, é cavalo meio arisco, e quem não sabe montar nesse cavalo, arrisca cair dele, não, arrisca não, vai cair com certeza. Então, economia não é retrato, economia é filme. Então, hoje estão surgindo mais ou menos empregos, hoje os salários estão melhorando ou piorando. Então, você tem o governo tirando retrato de uma horinha, de um minuto, e fazendo pabulagem, elogio, pabulagem é como a gente em cearense chama, elogio em boca própria, etc, etc, que as coisas estão tudo bem. Então, vamos entender agora. Está aqui o primeiro, eu vou ficar no quadrinho ou eu vou sumir comigo? Não, então vamos lá. Vocês estão todos vendo aí. Esse aqui é o desempenho da economia brasileira no primeiro ano do governo Lula. O ano 1º de janeiro, 31 de dezembro de 2023, né, fonte oficial, IBGE, todo mundo fica sabendo que aqui a gente mostra a cobra, não, mata a cobra e mostra o porrete com o qual se matou a cobra. Pensava que eu ia falar aquela palavra que pode ser mal entendida, né? Não faria isso jamais diante de uma dama. Nada mais mal entendido que matar a cobra, não precisa matar a cobra. Ah, tem razão, já é politicamente incorreto já matar a cobra. Então é o seguinte, a gente faz o milagre e mostra o santo. Pode ser assim? Ótimo. Pode. Não sei, talvez alguém... Chega, então repare, chega, vamos voltar. Então repare, quando o Lula tomou posse, entre janeiro, fevereiro e março, a economia cresceu 1,4%. Menino, foi uma festa nessa propaganda oficial. Não vamos botar o quadrinho não, é isso? Eles estão tentando, né? Tem um problema técnico, o problema técnico. O sistema está nervoso. Então repare, esse 1,4% é importante eu parar um pouquinho nele por uma circunstância. Repare bem o que eu estou querendo dizer. Ele foi puxado por um fato absolutamente atípico que não tem nada a ver com o governo Lula e aqui para nós nem mesmo com o governo Bolsonaro. Mas é que na safra 2022, a safra foi plantada em 2022, a natureza ajudou, os preços das commodities, da soja, do milho, do boi, da galinha, do frango e tal, tudo bombou lá fora, no estrangeiro.
Então a economia agropastoril chegou a crescer em alguns setores 21%. Como ela puxa transporte, o frete dos caminhões, os portos, etc, etc, esse número é quase todo, vamos dizer assim, falseado, embora tenha sido verdadeiro, mas ele foi todo falseado pela agricultura e pela pecuária e pelo petróleo, mas basicamente a agricultura. Então, basicamente, tanto que acabou a safra, a nossa newsletter avisou, olha, isso é mentira, isso não é crescimento, isso é uma bolha, foi a inércia de 2022, etc, etc. Não deu outra. Chegou o trimestre, abril, maio, junho, a economia caiu já o crescimento para 1%, ainda com o restinho da safra. Veja o que aconteceu quando passou junho, julho, agosto, setembro, a economia vai para perto de zero, 0,1%, para perto de zero a economia. E até agora o IBGE não divulgou o quarto trimestre. Mas eu conheço as coisas como funcionam e vou repartir com vocês de onde é que a gente pode entender as coisas. Deve vir mais ou menos parecido com esse 0,1 se a gente não tiver surpresa negativa. O fato é uma escadinha. Então veja bem, esqueça mês, ano, porque a vida, né, a gente divide, tem o ano novo, tem o carnaval, porque a psicologia humana pede isso, mas a vida é um contínuo. Então repara, o que está acontecendo na escadinha? Dá para ver claramente, a economia vinha crescendo 1,4 para o trimestre, caiu para 1 para o trimestre, caiu para 0, a gente pode chamar 0,1 de 0 para o trimestre, e o quarto trimestre, que é o último que acabou, é o que anuncia o próximo que está aqui entrando, esse que nós estamos, janeiro, fevereiro, março, perto de zero. Então a economia brasileira, aqui está o dado oficial do IBGE, não vai bem, está tendente à estagnação, à paralisia. Por que isso está acontecendo? Vamos ver o próximo gráfico que eu trouxe para vocês, tudo base dado oficial. Me mostra, por favor, Aínsa, o segundo gráfico, que é o que mostra o investimento. Enquanto isso, eu vou explicar. Qual é a câmera que está comigo? Ninguém mais está comigo, porque o quadrinho sumiu também. Eu sumi de novo. Pronto, agora sou eu aqui. Então, veja bem, vamos conversar nós aqui sem economês. O que é crescimento econômico? O que é desenvolvimento econômico? É basicamente uma coisa que a gente pode entender. É uma loja nova abrir e a outra não fechar. Então você tinha uma loja e abriu outra loja. Então aí tem mais emprego, tem mais salário, tem mais imposto. Então isso é crescer. O que é crescer a economia? É uma roça aumentar e a outra do vizinho não encolher. Aí sim, você produz mais 10 quilos, mais 20 quilos, mais uma tonelada em cima do que já vinha produzindo. Isso é crescer. O que é crescer a economia? É você empregar mais gente, sem destruir os empregos dos outros. E isso é crescer. Para acontecer uma roça nova, para acontecer uma loja nova, uma fábrica nova, é preciso que tenha investimento. Existe uma fábrica que nasça do nada? Ou crédito, mas investimento. Os economistas, ao invés de dizer assim, a grana que sobra para investir, eles chamam esse número, bota na tela, Aínsa, por favor, de formação bruta de capital fixo. Como? Pois bem, para enganar nós, não, peraí, volta, é o próximo gráfico. Então por que esse daqui? Não, isso aqui é outra coisa, é aquele lá, vai lá. Vai, eu não enxergo esse número aqui, eu não pedi para botar aqui. Vai desculpar, mas é o seguinte, é porque eu já estou com as vistas meio obnubiladas. Então repare, o conjunto de investimentos que o país tem, ou seja, acabou o ano, nós produzimos 1 milhão de riquezas. Então nós produzimos 1 milhão de riqueza. E quanto dessa riqueza que nós produzimos, nós comemos? Né? Então produzimos 1 milhão e comemos 1 milhão. Qual foi a poupança que sobrou para o país investir? Zero. Isso aqui a gente quer ver se todo mundo vira um assunto popular, para que a gente não seja mais engabelado, enganado pela mistificação que a banqueirada paga na mídia e que os políticos fazem para enganar você, meu irmão, que está aí inadimplente, que está no SPC, que está no Serasa. Vamos falar sobre o número disso também. Eu rio para não chorar. Então repare, o que um país tem de sobra, mal comparando, entre o que ele produziu num ano e o que ele comeu no ano, que ele consumiu, é a poupança dele. E isso vira o investimento que ele tem para rodar o jogo do ano que vem. Então vamos lá, a China, por exemplo, por que a China, mesmo em uma crise agora lateral, está crescendo ainda 3 tanto, 4 tanto o Brasil? E faz uns 20 anos que a China cresce 8, 5, 7, 8 vezes mais do que o Brasil. Porque termina o ano, o chinês está comendo mais ou menos 60% de tudo que produz. Ou seja, está sobrando de tudo que a China produz no ano, 40%
para eles escolherem onde vão investir para aumentar a produção, os empregos, os salários, a infraestrutura, as coisas que estão acontecendo. Os economistas chamam formação bruta de capital fixo. Então, a gente vai escolher, vai deixar esse palavrão para lá e vamos olhar quanto é a formação bruta de capital no Brasil. Pois bem, nós estamos mais ou menos com a menor taxa de investimento da história do Brasil. Se não tem investimento, meu irmão, hoje, não tem crescimento amanhã. E tudo isso já está escrito. Quer ver? Veja, venha comigo aqui. Está ali o tal FBCF. Mostra ali, Gisele? Ah, mas não aparece não. No canto esquerdo do que eu estou olhando aqui, FBCF, Formação Bruta de Capital Fixo. Esse é o gráfico. Então, repare, em agosto de 2023, comparado com agosto de 2022, nós não tínhamos sequer 17%, ou seja, estamos comendo 83% de tudo que produzimos. Caiu 0,4%. Em setembro, caiu mais 1,7%. Em outubro de 2023, agora com o nosso Lula, caiu 1,9%. No trimestre, no segundo, caiu 3,5%. Quando a gente olha comparado em 12 meses, ou no ano, caiu 3,4%. Ou seja, já era muito pouco. Já era muito precária a taxa de formação bruta de capital do Brasil, o dinheiro que sobra para investir, para abrir novas lojas, fazer infraestrutura, fazer prédio, construir prédio, enfim, tudo isso que eu expliquei para vocês, não quero ser chato, está muito baixo, 16%, 17% e caindo. Ou seja, se não tem investimento hoje, não tem loja nova amanhã. Se não tem loja nova amanhã, não tem novos empregos amanhã. Se não tem nova loja, não tem novos empregos, não tem crédito, porque você não tem renda para lastrear seu crédito, a inadimplência vai crescer. E se não tem crédito, não tem inadimplência, não tem investimento, o país está parado, a economia está em retrocesso ou em estagnação. E aqui está o número. Em 12 meses, caiu 2,7%. A manchete ali está 2,5% para arredondar para baixo, porque a propaganda da nossa mídia, a serviço de bilhões de reais que o Lula dá de propaganda, é mascarando até as evidências. No ano de 2023, caiu 3,4%. Olha, se um negócio desse acontecesse na Europa, onde as pessoas acompanham isso e têm equipamento para entender, os governos caíam. Mas veja, então repare, a economia está caindo. A condição da gente olhar o futuro sem ser profeta é olhar se está acontecendo investimento, em que ela está em queda hoje, mas o investimento está aumentando, então ela vai crescer amanhã. Aqui está evidenciado que o Brasil não tem. Qual é a primeira consequência disso? Vocês devem ter acompanhado o governo se pabulando, que é como a gente chama aqui o autoelogio, o elogio em boca própria, de ter produzido no governo de 2023 1.483.589 empregos. E tome propaganda, e tome conversa mole, e tome não sei o quê. Olha, eu acompanho isso. E tem um conterrâneo meu, que até o grande pintor e artista multi-habilidoso, Totônio Laprovita, nós temos um amigo em comum que é o Toninho da Meruoca. Eu cito sempre o Toninho da Meruoca, porque o Toninho da Meruoca não teve condição de estudar, mas o bicho é danado de inteligente. E eles simplificam as coisas que a gente passa meia hora explicando aqui. Se eu entregar para o Toninho da Meruoca para explicar o que é formação bruta de capital fixo, ele desenrola isso numa frase. Pois bem, o Toninho da Meruoca, olhando esse número aqui, ele vai dizer o seguinte: doutor, tá bom, mas tá ruim, né? Olha que genial o que o Toninho da Meruoca está dizendo. Então, você saber que 1 milhão, num país de 200 milhões de habitantes, certo? Criou 1.483.000 empregos, 589 para a gente não esquecer nenhum, cada emprego desse é muito precioso. O governo está dizendo que é muito bom, e eu concordo, é muito bom mesmo. Mas vamos olhar como é que está o filme. Então, em 2023, criaram-se 1.483.589 empregos. Porém, como era isso em 2022? Sob o governo do terrível Bolsonaro, que nós sentamos o pé, sentamos a linha, e ainda acho pouco que a gente fala mal dele e tal. Pois bem, sob o governo Bolsonaro, o desastrado, o saldo de emprego em 2022 foi de 2.013.261 empregos. Ou seja, o saldo caiu de 2.013.000 para 1.483.000. Esse é o filme. Só que a gente olhando para trás, só para não pabular o Bolsonaro, que não merece pabulação nenhuma, eu estou mostrando a economia brasileira, tanto faz ser Chico ou Manel. O saldo em 2021, quando acabou a pandemia, foi de 2.780.155 empregos. Vocês estão vendo aí, ó? Então veja bem, em 2022, 2021, a economia brasileira gerou
2.780.155 empregos. No ano seguinte, caiu quase 1 milhão. Caiu para 2.013.261 empregos. No ano Lula, que vive aí acelerando a polarização e a conversa mole, não sei o que e tal, caiu para 1.483.000 empregos. Olhando esse emprego, radiografando esse emprego, eu tomei esse aqui, a fonte é o Ministério do Trabalho, mas os jornais publicaram sem maior explicação. Esse quadrinho que está chureado ali, é vermelho, é, Gisele? O de baixo? Aqui? Não, em cima, esse quadrinho está... laranja com azul. Laranja com azul aí, isso é o estudo que nós fizemos de quantos desses empregos não são emprego de verdade. São essas coisas de você contratar o cabo do dedo na mão para a unha e tal, e pagar menos do que o salário mínimo. Eles chamam de trabalho intermitente, fruto da reforma trabalhista, que o senhor Michel Temer promoveu e que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com os sindicalistas, tudo caladinho, tudo pelo bico, caladinho, né? Eu nunca vi um país de governismo tão absurdo em que centrais sindicais, que são teoricamente os porta-vozes dos trabalhadores, está tudo calado nessa esculhambação aqui. Então repare, 17,2%, 1 em cada 5 empregos que eles estão se gabando de ter produzido é sem carteira assinada, é só trabalho intermitente, não tem direito a nada, nem a férias, nem a 13º, nem a aposentadoria, nem licença férias, nem remunerado, nem coisa nenhuma nessa neo-escravização que foi implantada pela reforma trabalhista e mantida exatinha pelo PT e pelo Lula, como eles culambavam na época que foi feito. Isso é que me comove e me zanga. Então repare, o país está decrescendo, caiu de 1,4, é o primeiro gráfico, 1,4 para 1, para 0,1, tudo indica que vai para 0. O país não tem mais capital, não tem mais investimento, então caiu 3,5% no ano, ou seja, não tem crescimento hoje e não tem investimento para garantir o crescimento futuro. O efeito disso é a escadinha do saldo do emprego, do jeito que vai para 0 já, e não tenha dúvida que vai aumentar, essa escada vai continuar caindo, o saldo de emprego vai continuar caindo. E o que acontece quando o emprego cai? Quando a possibilidade de emprego cai? Muita gente precisando trabalhar, muita gente precisando pagar as contas, muita gente com filho para criar, se obrigando a vender sua força de trabalho a troco de cada vez menos valores. E aqui está o quadro, o penúltimo quadro que eu mostro para vocês o que está acontecendo com o Brasil. A participação dos salários, da soma dos salários da classe trabalhadora, da classe média, dos trabalhadores, na renda nacional. Hoje, manchete que eu tomei emprestada do jornal O Globo. Também não tem grande publicidade, é um gráfico muito difícil da gente ler, mas é assim, quando a gente pega toda a riqueza do país, a gente vai entender a parte. Então, juntando o salário de todo mundo, que tamanho é esta riqueza? Juntando o salário de todo mundo, o Brasil tem 100 milhões de pessoas ocupadas hoje. E tem aí mais umas 15 milhões de pessoas entre desalentadas, desistindo de procurar emprego, ou abertamente desempregada, ou querendo trabalhar e não tendo mais confiança nem esperança de que vai conseguir trabalho. Pois bem, 100 milhões de pessoas trabalhando, juntando o salário de tudinho, é o pedaço dos salários da renda nacional. Pois bem, essa parte já foi quase a metade da riqueza do Brasil, e não faz muitos anos não, 2012, 2013... era 44,6% da renda. Agora, é azul, Gisele, isso aí? Azul. Então, veja bem, caiu para o menor nível dos últimos 19 anos. Está entendendo bem, meu irmão? A participação dos salários na renda do povo brasileiro, que já foi quase a metade do PIB, hoje caiu para o menor valor em 19 anos e está em 39,2% do PIB, mas o pior é a pontinha do gráfico apontando de novo, igualzinho, o PIB cai, a formação bruta de capital cai, os empregos, a escadinha do emprego cai, e é naturalmente a consequência outra. De novo, uma curva científica, a fonte aqui é o Ministério do Trabalho, é o IBGE, tudo coisa oficial, apenas essa newsletter, essa carta, esse Brasil Desvendado, tem compromisso de ler isso para você fora da mentira e da propaganda oficial, que a elite, junto com o governo, tenta fazer para enganar até mesmo as vítimas da esculhambação. Então, repare, enquanto isso, esse quadro vermelho, vocês estão vendo bem, o pico para cima que deu esse quadro vermelho, sobe de 32 para 37,5, sabe que participação é essa no PIB brasileiro?
a INSA? Sabe qual é, não? Sabe, Gisele? Não. O Não faço ideia. lucro das empresas, liderado pelos bancos. Então, é assim, é claro aqui a que o senhor serve o nosso governo desde sempre, porque isso aqui vem de trás, ó. A participação dos salários despencando, a curva claramente é influenciada pela reforma trabalhista do Temer, que o Lula manteve intocada para servir aos seus patrões banqueiros, e a lucratividade do empresariado, especialmente da banqueirada, já virou quase igual. Meu irmão, tenha paciência. Em qualquer lugar do mundo, isso aqui é crime. O lucro das empresas somado é maior ou quase igual, no Brasil está chegando a um empate, do que a soma de todos os salários, dos pequenos, médios e grandes salários do Brasil. Se você se lembrar, por exemplo, que um executivo ganha R$1 milhão de salário por mês, ele está distorcendo esse número do azul aí, o lucro, puxado pelo lucro dos bancos. Isso aqui, irmãozinho, é tudo coisa que está acontecendo hoje. Então, os salários como renda nacional caindo e o lucro subindo. Fonte, de novo, é o IBGE, embora esse dado aqui esteja defasado até 2021. Muito provavelmente, essas curvas vão trocar, essas duas curvas vão tocar. Os lucros vão passar, a soma, vão trocar de posição. Isso, de novo, guarda consistência. Então, vamos recuperar de novo para encerrar, que eu acho que eu já passei do que eu tinha planejado. Eu queria muito que o brasileiro, que me dá a honra de me atender, de me assistir, entendesse. O país não está crescendo, cresceu no trimestre primeiro do Lula 1,4%, no segundo trimestre 1%, no terceiro trimestre 0,1%, quarto trimestre ainda está intocado, mas tudo indica que vai a zero. Entra para esse primeiro trimestre de 2024 desse jeito, gelado. Todo mundo está sentindo isso. Todo mundo está sentindo isso, o comércio, a indústria, a construção civil, está todo mundo sentindo isso na pele, eu apenas estou clareando. Isso acontece por quê? Porque a formação bruta de capital, ou seja, o investimento geral do país, governo, empresários, capital estrangeiro, etc., etc., é o menor da história e está em queda. E a consequência prática disso é que não tem crescimento hoje e também não tem a futuro. Como é que a gente demonstra isso? A curva do emprego. Então, 1.400.000 está bom, mas está ruim. Por quê? Porque 2 anos atrás, nós estávamos saindo de uma pandemia, o saldo foi de 2.800.000 empregos e agora 1.400.000, metade. Se a curva continuar, e vai continuar, lá se vamos nós para 1 milhão de emprego, depois vai para nada, num país que tem 203 milhões de bocas para alimentar diariamente. E a consequência óbvia está aqui, o Brasil perdendo a massa salarial, sua participação no PIB. Sim, como é que a gente se vira? No crédito, em qualquer lugar do mundo no crédito. Pois bem, sabe o que está acontecendo no crédito? Isso é um negócio chocante. O que está acontecendo no crédito é que terminou o primeiro ano do governo Lula, a inadimplência, ou seja, a incapacidade humilhante do cidadão e da cidadã brasileiras de honrar seus compromissos, as suas dívidas, no crediário, no cartão de crédito, no cheque especial para quem pode, sabe, mesmo a conta de água, de luz, de telefone, enfim, sabe o que aconteceu? Subiu 3,58% em dezembro, comparado com dezembro de 2022, quando o terrível Bolsonaro estava acabando de merdalhar a vida brasileira. Subiu a inadimplência, ou seja, a população está perdendo renda, perdendo emprego, e a inadimplência, ou seja, a incapacidade humilhante de fazer frente aos seus compromissos, subiu também no governo Lula. Sabe qual é o resultado prático? Você que ouviu a propaganda do Desenrola, abre os aplicativos, está todo mundo falando do Desenrola. O Lula assumiu o governo com recorde de 71,9 milhões, 72 milhões em número redondo, de brasileiros e brasileiras, você já me ouviu falar muito sobre isso, inadimplentes, ou seja, humilhados no SPC e no Serasa. Copiou de forma muito errada uma ideia que eu lutei 10 anos para fazer, copiou completamente errada e chamou de Desenrola. O Lula ainda teve a audácia, porque ele é assim, fala qualquer merda e todo mundo bate palma, a turma dele. Falei errado, José? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aliás, uma das coisas mais incomum do Lula com o Bolsonaro é falar merda para os abestados que seguem um e outro, bater palma, como se isso fosse uma coisa simplificadora. Então volta o quadro. O que aconteceu? Anunciaram o Desenrola, copiando a ideia minha mal e porcamente, fizeram tudo errado para servir aos banqueiros. Sabe o que aconteceu? Terminou, eu estou rindo para não chorar, terminou o ano o Brasil com 71.400.000 brasileiros no SPC e Serasa. Ou seja, mentira.
fracassaram o desenrola, foi simplesmente uma mentira grande, e o Lula estava dizendo que tinha falado que o Haddad merecia o prêmio Nobel de Economia, porque fez o desenrola. Primeiro, né, o que ele fez foi fraudar uma ideia que eu fiz. Então, irmão, não tem emprego, que está em queda, pelo menos a tendência. Não tem investimento, pelo menos do ponto de vista de formação bruta de capital, está em queda. Não tem crédito, 72 milhões de brasileiros inadimplentes humilhados no SPC Serasa. Está aí, a inadimplência volta a subir no Brasil, não é? Com a promessa do desenrola. E de onde é que vai vir crescimento econômico? Não tem. E isso é a cara do ano de 2024. Pode mudar? Pode. Mas o governo tem que mudar o modelo econômico, a conduta do Banco Central, a conduta fiscal, o conservadorismo reacionário e servil do Haddad à banqueirada. E isso, infelizmente, não parece, nem de longe, que Lula tem vontade ou mínima coragem de fazer. Essa é a tragédia brasileira.